Então, ó, a partir de agora, daqui para frente, vai ser esses aulões aqui que eu vou numerar. Essa é a primeira aula, que é totalmente focada nas habilidades do Enem, beleza? Por quê? Na última aula que a gente teve, a gente viu o último conceito que a gente não tinha ainda formado, que era o magnetismo. E aí, na hora que a gente for precisar do eletromagnetismo, eu vou ter uma aula só disso, mas agora a gente vai só bater aquela revisão. E a gente vai focar agora nas habilidades que vocês estão tendo mais dificuldade. Isso aqui está baseado nos resultados que a gente ganha do Big Test, tá certo? Então, olha só. Em ciência da natureza, pensando em física, dentro da competência 6, na área 6, que é apropriar-se do conhecimento da física para interpretar situações, problemas, a habilidade H20 é que vocês estão tendo muita dificuldade e ela é recorrente no Enem, tá certo? O que essa habilidade pede? Caracterizar causas e efeitos dos movimentos de objetos ou corpos. Ou seja, entender o tipo de movimento que está acontecendo e suas características. É basicamente essa a ideia. Tudo bem até aí? Outra habilidade que aparece nesses exercícios como forma de apoio é a habilidade H17, que é dentro da área de competência 5. O que é essa habilidade em si? É relacionar as informações apresentadas em diferentes formas de linguagem. Então, gráfico, tabelas, ok? Imagens. Isso aí é uma coisa que aparece nos exercícios. Vocês sabem disso. É muito comum nos exercícios de física, né, outros ciências da natureza, aparecer uma tabela, um gráfico, alguma imagem que vai te ajudar a entender o exercício. E o que eu percebo, olhando os dados, é que vocês estão com dificuldade de interpretar essas informações. Tranquilo? O que a gente vai revisar hoje na aula? Movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. O que a gente vai fazer? Lembrar a definição desse movimento e quais são as características que ele tem. Não temos intuito nenhum de fazer conta hoje, tá certo? Então é exatamente essa ideia, definição e característica. A gente não vai fazer nenhuma conta. É o básico do básico. O necessário para você entender o movimento, beleza? É essa que é a ideia. Outra coisa que a gente vai falar, movimento na vertical. Na vertical, o que acontece? Queda livre e lançamento vertical. A gente vai ver as características desse movimento. E, para finalizar, a característica de um movimento sem resistência do ar. O que acontece? O que a gente tem que sempre lembrar? A gente não pode esquecer de jeito nenhum. Ok? Vocês lembram que eu coloquei lá no mural de você, no mural na parte das atividades, um nivelamento de movimento na vertical? Quando eu fui olhar os dados, existe um número de acertos baixo ainda. E eram dois exercícios conceituais do Enem. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa revisão aqui, e aí a gente vai aproveitar esse momento para refazer aqueles exercícios. Então, ó, vamos lá. O que eu tenho que revisar com vocês aqui? Ó? Movimento retilíneo uniformemente variado. Gente, movimento retilíneo. O retilíneo significa em linha reta. Então, é o tipo de trajetória que o objeto faz. Uniformemente variado. Quer dizer que tem uma coisa nesse movimento que está mudando de uma maneira bem específica, de uma forma bem específica. Se eu tenho algo mudando aqui, eu estou falando de movimento, a gente tem que entender que a gente está falando de velocidade. Então, o movimento retilíneo uniformemente variado está provocando uma mudança de velocidade, ok? Então, se é variado, para provocar velocidade, vamos pensar no dia a dia. Como é que eu provoco a mudança de velocidade no carro? Acelerando. Então quer dizer que o movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho que fazer o quê? Ter uma aceleração. Show de bola? Essa aceleração ela tem que ser diferente de zero para ter esse tipo de movimento. Se a aceleração for zero, eu tenho mudança de velocidade? Não tenho. A aceleração ela vai ser constante. Por quê? Porque é um movimento uniformemente. Então, uniformemente quer dizer o quê? Eu vou mudar a velocidade, só que sempre na mesma taxa. Então, quando eu falo assim, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Significa que a cada um segundo eu faço com que a velocidade do corpo altere em 10 metros por segundo. Então, vai ser sempre assim, a cada segundo que passar. Então, se o objeto está caindo de um lugar muito alto, a cada um segundo ele ganha 10 metros por segundo. Então, na hora que ele chegar lá embaixo, ele vai estar com uma velocidade muito alta. Ok? Na hora que eu jogo um objeto para cima, com uma velocidade bem alta, a cada um segundo ele perde 10 metros por segundo. Então vai chegar um momento que ele vai parar e vai começar a cair. Todo mundo entendeu a ideia? E todo mundo entendeu como é que isso está conectado ao movimento vertical que eu acabei de citar?
Show de bola até aí? Muito bem. Então, ó, movimento na vertical. Gente, toda vez que for um movimento na vertical, você tem que lembrar que ele é um movimento retilíneo uniformemente variado. Por que que ele é um movimento retilíneo uniformemente variado? Ele está o tempo todo sob a ação da gravidade. E a gravidade é uma aceleração. Show de bola? E uma coisa importante, para o nível que a gente está discutindo, que a gente está falando, a gravidade ela muda? Não. Então eu tenho uma aceleração constante. Show de bola? Em algum momento a gravidade zera? Não. A gravidade ela é constante e ela não muda, ela não zera, ela não para de agir. Não importa o que aconteça com o objeto. Porque a gravidade não é do objeto, a gravidade é do planeta. Show de bola? Vocês vão ver que isso faz muito sentido na hora que a gente interpretar os exercícios. Bacana? Continuando. Só que quando a gente falar do movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vai levar em consideração o seguinte: a gente está desprezando nesse tipo de situação a resistência do ar. Beleza? Se eu estou desprezando a resistência do ar, o que que isso vai causar para mim? Exato. Então, se eu não tenho resistência do ar, eu não vou ter mudança no movimento do objeto. Ele vai estar só sob a influência da gravidade. O formato dele, a estrutura dele, a massa dele, isso não interfere em nada. Show de bola? O que interfere é somente a gravidade. Por quê? Eu retirei a influência do meio. Então, se eu não tenho resistência do ar, ele não é afetado pela massa, ele não é afetado pela forma, ele não é afetado pelo tipo de material. O que importa é somente a aceleração da gravidade. Show de bola? Muito bem. Quais são as características de ter uma queda livre e de ter um lançamento vertical? As características são simples. Por quê? Eu não estou pensando em calcular nada aqui. Eu estou pensando em analisar o movimento. Toda vez que eu falo em queda livre, quer dizer que um objeto ele foi abandonado, ele foi largado. Se ele foi abandonado ou ele foi largado, a velocidade inicial dele é zero. Beleza? Ele inicia um movimento a partir daquele ponto. Isso quer dizer queda. Oi? A altura final vai ser zero, porque ele parte da altura máxima que ele teria. O exemplo de movimento uniformemente variado pode. Um objeto caindo pode ser. Não, mas aí o movimento de um carro andando é o quê? Qual que é essa direção? Horizontal. Ele está na horizontal. A gravidade ela age na vertical. Aí ele vai estar indo só na vertical. No horizontal, ele vai continuar com a mesma velocidade inicial. Entendeu? Show, muito boa pergunta. Dúvida até aqui? Gente, na queda livre, o objeto tem uma aceleração e ela é a gravidade. Quando eu lanço verticalmente, qual que é a diferença de lançar verticalmente e de queda livre? Queda inicia-se com velocidade zero. Lançar, se eu estou lançando, eu tenho que dar movimento para o corpo. Então a velocidade inicial é diferente de zero. E no lançamento vertical, a gente tem duas situações. O objeto pode subir ou o objeto pode descer. E aí a gente tem que lembrar, a gravidade ela faz o que com a gente? Puxa para baixo, não é? E aí, galera, se você tiver com dúvida disso, é só lembrar. A gente enruga, a gente morga, os peitos caem, a bunda cai. Porque a gravidade está puxando, certo? Ela está puxando e ela está puxando para o centro da Terra. Então, se você joga um objeto verticalmente para cima, a gravidade está fazendo o quê? Puxando ele para baixo. Então, eu vou considerar que nesse movimento a gravidade é o quê? Positiva ou negativa? Negativa. Por que negativo? Porque eu estou reduzindo, tendo a fazer essa associação. Agora, quando eu abandono o objeto na vertical, a gravidade está puxando ele para baixo, então ela está ajudando ele a se mover. Então ela é positiva. Show de bola? Por isso que eu coloquei lá assim, ó. A aceleração vai ser a gravidade, subida, a aceleração é negativa, menor que zero, e descida, a aceleração é positiva. Bacana? Uma coisa extremamente importante nesse tipo de movimento. O ΔS representa a distância que ele percorre. Na vertical, o ΔS para nós é a altura. Quando eu atinjo uma altura máxima no lançamento vertical, quer dizer que o objeto parou de subir.
E ele começa agora a descer. Naquele momento que ele parou de subir, eu pergunto para vocês, a velocidade dele foi a zero. A gravidade parou? A gravidade continua agindo. E o que ela faz? Puxa ele para baixo. Ah, Deus, mas se fosse uma parábola, está puxando ele para baixo. Não importa o que esteja acontecendo, a gravidade está puxando ele para, ok? E ela não zera de maneira alguma. Tranquilo? Dúvida até aí? Não? Pode passar? Tá. Quando a gente passa, eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Eu já disse, mas agora eu vou repetir. Quando a gente está falando de movimentos na verticais, a gente tem que lembrar o quê? Que há situações que a gente vai desprezar a resistência do ar. Então a gente pode considerar que são movimentos no vácuo. Quando isso ocorre, a gente vai desprezar a massa do corpo, a gente vai desprezar a forma que o corpo tem. E o que, que importa para a gente? A aceleração da gravidade. Vocês concordam comigo que não importa se sou eu, se é a minha caneta, se é um caminhão, se é um avião, todos vão sofrer a mesma aceleração? Sim ou não? Porque a gravidade não depende do corpo, depende somente do planeta. Show de bola? Então isso quer dizer o quê? Que qualquer objeto, independentemente da sua forma ou da sua massa, se eu colocar eles na mesma altura e abandonar, eles vão chegar no chão ao mesmo tempo. Exclusivamente porque eles estão sofrendo a mesma aceleração. Show de bola? Dúvidas até aí? Isso, isso, exatamente. Independentemente disso, o conceito é o mesmo. Porque lá a gravidade vai permanecer a mesma o tempo todo. A única mudança que vai ter quando você muda de um planeta para o outro, do planeta para a Lua, é o valor da gravidade. E isso vai interferir no tempo de queda. Por quê? Se a gravidade é maior, ele acelera mais, então ele chega mais rápido. Se a gravidade é menor, ele acelera menos, ele gasta mais tempo. Somente nesse conceito. Show de bola? Dúvida? Sim ou não? Não? Tá. Então, agora o que acontece? Eu vou colocar aqui no slide para vocês 3 exercícios, né, de nível fácil para a gente resolver. Show? Então, eu vou colocar, vou dar um tempinho para vocês lerem. Não falem a resposta em voz alta, ok? Depois, eu pergunto para ninguém induzir o outro a responder, certo? Não tenha medo de errar. Agora é o momento da gente corrigir o que está com dificuldade. Tranquilo? Show de bola? Então, passando esse primeiro exercício aqui, ó. Gravar. Questão 1. Durante uma atividade experimental em uma escola, um professor colocou sobre uma plataforma horizontal 3 objetos diferentes: uma borracha, uma bola de tênis e uma pequena esfera metálica. Os objetos tinham massas e tamanhos diferentes, o que levou alguns alunos a afirmarem que o objeto mais pesado chegaria primeiro ao chão. Ok? Primeira coisa, Enem, ele vai ter o seguinte para nós: ele vai ter um contexto, certo? E ele vai existir pretextos, ou seja, coisas que não necessariamente interferem no exercício. Esse primeiro parágrafo que eu li, ele é um contexto para o exercício ou é um pretexto para o exercício? Ele é um contexto. Ele está definindo a situação. E a situação faz sentido para vocês? Ok. Ela representa que tipo de movimento? Uniformemente variado e é uma queda livre. É isso que vocês precisam fazer nos exercícios fáceis, identificar do que se trata. Agora, continuando a leitura. Para testar essa ideia, o professor retirou rapidamente a plataforma, fazendo com que os 3 objetos fossem abandonados ao mesmo tempo, da mesma altura. O experimento foi realizado em uma sala fechada e o professor pediu aos alunos que desconsiderassem a resistência do ar. Então, de novo, agora o que ele faz? Ele está colocando uma situação em que ele coloca as condições para você. Baseado nessas condições, a gente consegue responder. Então, o que ele fala? Nessas condições, a relação correta entre os tempos de quedas da borracha, da bola de tênis e da esfera metálica é: letra A. O objeto de maior massa chega primeiro ao chão. A gente viu que numa situação em que não tem resistência do ar, a massa interfere? Não. Entendeu a ideia? Então a massa não vai interferir. Mas você fala assim, David, isso não faz sentido na minha cabeça. Aí a gente tem que entender que depende do contexto colocado. Não tem resistência.
É isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando você falar para mim, Steve, mas na vida real não seria assim, concordo com você. Mas a gente tem que entender o contexto. Por isso que a interpretação é importante. Show de bola? Isso que é. Porque essa afirmativa, se a gente não tivesse esse contexto, ela não seria errada. Então, quer dizer, ela é um distrator. Distrator quer dizer o quê? Ela não é uma mentira, mas ela não é a resposta para o contexto colocado. Show de bola? Tranquilo? Todo mundo pegou? Muito bem. Letra B. O objeto de menor massa chega primeiro ao chão. Não. Isso já é um absurdo, na verdade. Letra C. Os três objetos chegam ao chão ao mesmo tempo. Todo mundo concorda que é essa, né? Muito bem. Então a resposta, letra C. Eu nem vou marcar aqui não, para eu não sair do slide. Não, eu já saí, então eu vou marcar de qualquer maneira. Então aqui é a resposta, letra C. Aí, opa, vamos lá, próxima questão. É essa aqui, uma pausinha para vocês pensarem e responder de novo. Ó, questão 2. Em uma feira de ciências, uma aluna lança uma bolinha verticalmente para cima. A bolinha sobe, diminui gradativamente sua velocidade até atingir a altura máxima, e em seguida começa a descer. Um colega afirma: no ponto mais alto da trajetória, a bolinha para. Considerando desprezível a resistência do ar, no instante em que a bolinha atinge a altura máxima, o que vai acontecer? Então a gente primeiro tem que entender o seguinte: num conceito, o que a gente sabe? Experimentalmente, se eu pegar alguma coisa e jogar, vai chegar a um certo ponto que para de subir e começa a cair, correto? Se parou de subir, significa o quê? Significa que a velocidade foi a zero. Você concorda que para mudar a direção eu tenho que parar? Então, beleza, velocidade igual a zero. Mas aí a questão é o seguinte: por que ela parou? Então tinha a gravidade agindo contra ela o tempo todo. Por que ela começou a cair? Porque a gravidade estava agindo o tempo todo. E aí eu pergunto: em algum momento a gravidade para de agir? Não. Então ela nunca pode ser? Show de bola? Então a gente vai olhar a pergunta, ó, as respostas. Letra A. Sua velocidade é nula, ok? E sua aceleração também é nula. Não, a bolinha vai adquirir a aceleração da gravidade, é a gravidade que está agindo. Então é por isso que ela não fica nula. B. Sua velocidade é nula, ok? E sua aceleração aponta para baixo? Sim, é isso que a gravidade fala. Show de bola? Letra C. Sua velocidade aponta para cima e sua aceleração aponta para cima. Não faz sentido nenhum. Só teria subido eternamente, né? Letra D. Sua velocidade aponta para baixo e sua aceleração aponta para baixo? Não. Porque ele está falando na hora que para. Ele não está falando na hora que começa a descer. Show? Sua velocidade é nula e sua aceleração aponta para cima? Não, não faz sentido nenhum. Então a resposta aqui é letra B. Muito bem. Vamos agora para a próxima. Essa aí, ó. Uma pausinha para vocês lerem. Vocês estão fazendo. Vamos ver o que está rolando. Ó. Questão 3. Durante uma aula sobre movimentos verticais, um professor realiza dois experimentos. No primeiro, ele abandona uma esfera do alto de uma escada. Então, galera, ó, presta atenção. A primeira situação, ele está pegando um objeto e abandonando. Isso se chama queda livre. Show. No segundo, ele lança outra esfera verticalmente para cima. Show. Então, um é queda e o outro é lançamento. Beleza. Em ambos os casos, os movimentos ocorrem próximo à superfície da Terra e a resistência do ar pode ser desprezada. Aí ele fala assim, ó, ao discutir os resultados, os alunos devem reconhecer que, durante os dois movimentos, aí você tem que pensar o seguinte, vamos lá, analisando. Na queda, o que eu sei? Velocidade inicial é zero e ele está sob a ação da gravidade. No lançamento, a velocidade inicial é diferente de zero e ele está sob a ação da gravidade. Então, o que é o mesmo nas duas situações? Aceleração da gravidade. Para baixo. Todo mundo concorda que é para baixo? Pessoal, vamos lá. Então, ó,
Letra A aceleração é sempre para baixo? Sim, é isso que está acontecendo. A aceleração é sempre apontada para baixo. Seja eu deixando cair, seja eu jogando para cima. Tudo bem? Por quê? Ele perguntou exclusivamente o que acontecia nos dois. Ou seja, o que é semelhante nos dois. Show de bola? Agora, vamos lá. Deixa eu marcar essa aqui para quando vocês forem estudar. Agora é o seguinte, ó. Essa aqui estava no Geek. Vamos ver agora. Um professor lança uma esfera verticalmente para cima, ao qual retorna depois de alguns segundos ao ponto de lançamento. Então ela foi, voltou. Então eu tive lançamento e depois queda. Em seguida, lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas. Quer dizer o quê? O que acontece com a velocidade? A velocidade pode ser diferente de zero, a velocidade pode ser igual a zero. Sentido, para cima, para baixo. A aceleração pode ser diferente de zero, pode ser igual a zero. Para cima, para baixo, indefinido. Então quer dizer o quê? Lembra que eu falei para vocês que tinha duas habilidades envolvendo essas questões? H20, identificar. A gente acabou de identificar o que é. E H17, pegar informação baseada em outra linguagem de transmissão, no caso, a tabela. Então, olha só. Grandezas com módulo nulo não tem sentido definido. Então, quer dizer o quê? Ele está falando que o indefinido é quando a velocidade é zero. É quando alguma coisa é zero, é nula. Aí ele fala assim, ó. Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentido da velocidade da aceleração. A escolha que corresponde à combinação correta é, galera, grandezas cinemáticas é velocidade, aceleração, posição. Isso são grandezas da cinemática. Beleza? E aí, vamos lá. No ponto mais alto da trajetória, o que a gente pode falar da velocidade? Zero. Todo mundo concorda? No ponto mais alto da trajetória, o que a gente pode falar sobre a aceleração? Que ela é constante para baixo. Se ela é constante para baixo, ela pode ser zero? Não, então ela tem que ser diferente de zero. Por isso que a resposta tem que ser a letra C. Entenderam a ideia? Ficou claro agora? Sim? Beleza. Para finalizar, galera, para liberar você,